A saga Transformers, em qualquer de seus universos, baseia-se na eterna luta de forças primordiais, a criação contra a destruição. Embora as linhas do tempo e os roteiristas se contradigam constantemente, há uma verdade temática que se mantém em muitas de suas obras. Sinto muito por muita gente, mas não vou esperar que o presidente da Hasbro nos dê a resposta mastigada ou me diga algo que nós mesmos podemos interpretar. Vou lhes dar minha visão e minha análise, neste caso do Bayverse, uma linha que, apesar de não parecer, tem bastante coerência, pelo menos do meu ponto de vista. A pergunta é chave. Por que o próprio Megatron, um deus no início do primeiro filme, não conseguia se auto-reparar em filmes posteriores e estava apodrecendo em vida? Bem, eu acredito que a resposta é simples e brutal. Megatron foi destruído não por seus inimigos, mas por si mesmo, ao buscar uma fonte de poder proibida. Eu acredito que devemos ver a evidência na tela. No primeiro filme, Transformers 2007, Megatron é uma força imparável, um autêntico deus que supera o próprio Optimus em poder. Nós o vemos destruir Jazz sem esforço e humilhar seus oponentes. Mas após sua ressurreição em A Vingança dos Derrotados, a queda é vertiginosa. Ele não consegue mais enfrentar Optimus sozinho, precisa de ajuda constante. Em O Lado Oculto da Lua, ele é uma sombra remendada com sucata. Esse declínio não é apenas de força, é também uma queda na paranoia, na demência e, o mais importante, a perda de sua capacidade de cura. Seu corpo era incapaz de se regenerar, e as peças de reposição eram insustentáveis porque sua alma estava podre. E é aqui que eu acredito que reside a chave, porque ao contrário de outros cybertronianos que usam Energon puro, Megatron estava usando o seu reflexo sombrio, o Dark Energon, o sangue do deus do caos, Unicron. Este poder era proibido, mas irresistível para Megatron, pois a sua ambição era tão ilimitada quanto a força que ele recebeu. O Dark Energon não era apenas um combustível, era um veneno. Ele corrompeu seus nanobots de alto reparo, que são um mecanismo fundamental de cura dos Transformers. Além disso, ele quebrou sua ligação com o Energon puro, condenando-o a uma dependência constante que apenas avançava ao longo dos filmes. Agora, por que essa energia é tão destrutiva? Bem, porque ela é a essência da destruição pura. Se os Transformers são em essência descendentes de Primus, usar o sangue ou a energia de sua contraparte, Unicron, concede um poder para a destruição abissal, mas é uma traição à sua própria natureza. A capacidade de se curar é um ato de regeneração e criação. Ao injetar o caos e a destruição, Megatron perdeu a capacidade de fazer o oposto, construir e curar. Sua loucura, sua paranoia e sua deterioração física são a manifestação desse conflito. Ele ganhou uma força avassaladora, mas em troca estava queimando sua própria centelha vital lentamente, perdendo a única coisa que o tornava imortal, a capacidade de curar e regenerar-se. Particularmente, acredito que Megatron não foi vítima de um roteiro ruim ou dos golpes de Optimus. Ele foi vítima de suas próprias decisões. O Dark Energon lhe deu o poder de um deus, mas roubou seu direito à sobrevivência básica. Sua degradação nos filmes não é uma inconsistência, mas sim a representação perfeita das consequências de sua escolha. É um lembrete de que no Bayverse e em grande parte da mitologia de Transformers, o poder absoluto sempre tem um preço. Muito bem, pessoal. Espero que esta análise sobre Megatron e o Dark Energon tenha ajudado vocês a ver o Bayverse com outros olhos. Esta franquia é realmente linda. Estou mais do que contente em somar adeptos a ela. Mas agora, antes de terminarmos, vamos responder algumas perguntas de pessoas legais que deixaram em vídeos anteriores. Comecemos com o Daniel, que diz: como é que Transformers tem tanto que falar, mesmo mais de 15 anos após o seu lançamento? E a resposta para isso, minha gente, é a chave de todo este vídeo. Eu acredito que Transformers tem tanto para se discutir precisamente porque não é apenas uma franquia de robôs que lutam. É um universo que toca nestes temas primordiais que discutimos: a criação, a destruição, a ambição, a traição. A história de Megatron é um mito trágico que ressoa, porque todos podemos entender o desejo de poder a qualquer preço. Quando os roteiristas tocam, mesmo que acidentalmente, nessa mitologia profunda de Primus e Unicron, o universo se torna rico, torna-se coerente e nos dá material para continuar discutindo e analisando 15 anos depois. E é por isso que estamos aqui. Vamos com o segundo comentário. Este é do Miles e é muito direto. Ele diz:
Você imagina se eles tivessem explicado isso nos próprios filmes, em vez de incluir tramas humanas ou piadas de robôs com atraso mental? Irmão, eu não poderia concordar mais com você. Eu acho que essa é a eterna frustração com os filmes do Bay. A mitologia profunda, o lore de Primus e Unicron, o drama de um líder corrupto, tudo está lá, mas é frequentemente deixado de lado para dar muito mais peso a um espetáculo visual. Desenvolver a tragédia de Megatron teria sido extremamente interessante. Minha análise de hoje existe justamente por isso, porque os filmes te dão a informação de forma visual, mas a escondem atrás do ruído. Se eles tivessem focado na corrupção de Megatron, o Bayverse teria sido muito mais coerente e dramático. Mas enfim, é por isso que estamos aqui, para tentar dar coerência e desenterrar as boas histórias que o Bayverse decidiu ocultar com muitas explosões. Chegamos ao terceiro comentário. Este é do Maper, e vejam o que ele nos diz porque é crucial para entender a saga. Em si, o cânone de Transformers é meio complicado, sobretudo desde que a Hasbro tentou criar uma linha do tempo. E nela está o jogo Transformers War for Cybertron. Irmão, o mais interessante nos filmes de Hollywood é que eles adaptam as narrativas para o que eles convém. É por isso que me faz rir muito ver pessoas que rasgam as vestes pedindo que se mencione apenas coisas que aparecem na tela. Em Hollywood, as franquias são manuseadas por tantas pessoas que nem os próprios donos sabem o que é cânone e o que não é. Mas aqui está o ponto crucial. Mesmo que a linha do tempo esteja quebrada, a natureza do Dark Energon como um poder corruptor e destrutivo é um tema central e constante que se repete em todas as sagas. E é por isso que minha interpretação se encaixa perfeitamente em uma explicação coerente. O fato de que o sangue de Unicron seja usado em outras continuidades para gerar destruição apenas dá peso à minha análise de que Megatron no Bayverse está apodrecendo por uma questão de mitologia essencial, e não por um plot hole. O filme não te explica, mas a lógica da franquia grita isso. E se não faz, bem, essa é a minha interpretação. E para terminar esta sessão, temos este comentário do Kanko, que diz o seguinte: que frase tremenda você criou! Ele chegou como um deus caído, voltou como um cadáver revivido e depois como um fantasma mecânico. Essa é a descrição perfeita que me veio quando consegui encontrar algum sentido naquela decadência. E a verdade é que, quando assisti aos filmes de Transformers pela primeira vez, me senti profundamente decepcionado. Ver um vilão tão relevante, tão importante quanto Megatron, terminar de uma maneira tão terrível e em um estado tão triste, eu não gostei de jeito nenhum. Sempre foi algo que me incomodou. Mas com o tempo, se conseguirmos ver as coisas de uma maneira um pouco mais filosófica, tudo começa a fazer sentido. Eu acredito que existem duas interpretações desta franquia: as pessoas que querem continuar a odiá-la e desprezá-la por cada erro, e aqueles de nós que queremos buscar algum tipo de sentido para que a saga não seja apenas mais suportável, mas também mais atraente e profunda. Eu sou desta segunda parte. Prefiro continuar gostando da franquia, porque é uma franquia linda. Os erros dos filmes e as más decisões não deveriam manchar a mitologia em sua totalidade, nem fazer com que tenhamos ódio dela. Se Megatron pôde ser redimido tematicamente, eu acredito que a saga também merece que busquemos o seu sentido. Mas me diz aí, que outros temas do Bayverse você quer que a gente analise? Deixa nos comentários. E se você gostou dessa análise, inscreva-se para mais conteúdo de Transformers. A gente se vê no próximo vídeo.